Opa, aqui quem fala é o Ignis e capítulo 150 de The Beginning. Nova semana, novo capítulo e um capítulo muito interessante, mas o final dele é o que mais me interessa. O capítulo 151 em particular, eu quero muito ver. Mas enfim, um capítulo muito interessante. Vai mostrar boa parte das reflexões do Reynolds e como a Alice e o Reynolds vão ficar a partir de agora, depois deles saberem a verdade sobre o Arto. Bom, enfim. Então, vem comigo com esse capítulo, já deixa o like, se inscreve e assina o sininho. Vamos com nós. Bom, como eu tinha dito na abertura, o capítulo se inicia com o Reynolds. Ele se demonstra muito arrependido de como ele tratou as coisas, como ele tratou o Arto, do que ele disse, e um dos motivos disso, ele mesmo disse que é o seu orgulho. Ele diz que talvez o orgulho dele tivesse um pouco ferido sobre como o fato do Arto talvez não ser algo que ele fez, tá ligado? Tecnicamente o Arto não foi gerado por ele, o Arto é só quem ele é hoje porque ele viveu, enfim, que ele é um reencarnado, pá. Ele diz que talvez esse tenha sido um dos motivos dele ter ficado tão irritado com a situação. Ele também para pensar de como tudo faz sentido, de como o motivo do Arto sempre ser um gênio, né? Ele sempre aprender tudo com certa facilidade e que, bom, talvez o fato dele não ter sido completamente criado do Reynolds, isso tenha afetado o orgulho dele e ter irritado ele mais do que ele deveria. É então que ele chega próximo a Senrina e eles têm uma breve conversa. Aliás, eu acertei. A Senrina realmente sabia alguma coisa sobre o Arto, sobre o passado do Arto. Acertei no vídeo passado, que muita gente não viu porque eu postei ele fora de hora. Foi mal, rapaziada, tive uns problemas na edição. Enfim, eu realmente acertei. A Xian sabia sobre o passado do Arto. E ela já começa a conversa dizendo que ela tinha muito medo de descobrir quando o Arto contasse a verdade. E é aí que ela começa a dar uns conselhos pro Reynolds. Um papo bem cabeça, bem filosófico, que em resumo ela diz como a cabeça e o coração são contraditórios, por assim dizer. Como às vezes o nosso maior inimigo é o raciocínio, é o coração, desculpa, é o lado emocional em teor a razão. Então ela cria um paradigma entre esses dois, por assim dizer. E o que o Arto fez talvez seja até uma forma de libertação por si mesmo, por assim dizer. Foi algo que ele usou muito mais o emocional, mas de um jeito para superar talvez o passado dele. E para dar esse novo passo ele precisava contar essa verdade, por mais que ela seja cruel. Essa foi a forma que eu interpretei, porque essa conversa é bem ambígua, eu diria. Mas enfim, continuando. Depois dessa conversa que ele tem, ele dá uma acalmada, uma refrescada. E aí que a anciã entrega pro Reynolds um presente do Windson, do professor, né? Ela diz que é do professor do Arto. E esse presente é simplesmente uma besta de mana. Uma besta de mana que parece um ursinho, não sei dizer muito bem o que é, mas é um ursinho bebê ainda, que aparentemente vai ficar com ele, porque assim que o Reynolds pega ele no colo e o urso e a Ellie cruzam os olhares, aparece um efeito dourado, mostrando que talvez eles tenham gerado uma conexão. Não só isso, como a própria Ellie já meio que rouba, fala que é dela, não fala que é dela, obviamente, mas já nomeia a criatura, chamando ela de Boo, que, bom, o Boo é o seu ursinho bem bonitinho aí que vocês estão vendo. Por fim, a Ellie diz que a Alice acordou e o Reynolds vai partir para conversar com ela. Bom, assim que o Reynolds chega perto dela, eles se sentam para conversar. O Reynolds ele recapitula algumas coisas, como o fato do Arto ter ido embora. A Alice pergunta por quanto tempo, ele fala que não sabe dizer, mas que provavelmente por alguns anos. E a partir daí a Alice já aparenta estar muito arrependida sobre tudo que causou. Ela diz que ela
chamou o Arthur de doido e disse diversas coisas que ela não queria dizer. O Reynolds, como o marido, como meio que sendo um porto seguro para sua esposa, ele tenta consolar ela, porém, mano, cada vez que a Alice começa a falar, as coisas começam a se intensificar, tá ligado? A Alice primeiramente, a Alice acaba começando a duvidar se o Arthur era realmente filho dela, e começa a se martirizar por pensar isso. O Reynolds, então, ele acaba ficando meio que sem resposta, porque ele tinha pensado o mesmo. Então ele ia basicamente falar, mano, você não é culpada, mas ele fez o mesmo. Ele ia tentar, ele ia se tornar muito hipócrita na mente dele. Aí ele que para pra pensar de como a Alice realmente é que deve estar mais sofrendo com isso, já que ela não só cuidou do garoto, como passou por todo o processo que uma mulher passa pelo processo de gravidez. Então ela sofreu junto e provavelmente é que está mais sofrendo com essa verdade. Devido a tudo isso, o Reynolds, ele pensa que ele deve ser o porto seguro, ele deve ser forte nesse momento para ajudar a Alice. Aí então ele começa a dizer que ela não fez nada de errado e que eles só precisavam de um pouco de tempo para assimilar toda a verdade. E que o Arthur sabia disso, que eles precisariam de tempo, e por isso ele falou antes dele ir embora, antes dele poder ir embora, para dar um pouco de tempo para eles entenderem tudo o que estava acontecendo. Aí a Alice, ela começa a ficar um pouco mais, solta. Ela faz uma pergunta muito interessante, que ela diz, mano, como que seria o nosso filho se o Arthur não tivesse roubado o corpo dele? Aí o Reynolds, ele começa a ficar um pouco desesperado, dizendo que a Alice não deveria pensar esse tipo de coisa. Mas mesmo assim a Alice continua perguntando, mano, ele seria corajoso como você? Ou seria tímido e mais acuado como eu? E aí o Reynolds diz que o Arthur, mano, é o Arthur. Mas, bom, a Alice diz uma coisa, um fato inegável. Que assim como eu tinha dito no vídeo anterior, como o Arthur estava receoso a chamar agora o Reynolds de pai, a Alice fala que eles nunca se referiram ao Arthur a partir de agora como filho, eles sempre chamavam ele por um nome, mostrando que sim, a relação deles não aparenta ser mais parental, eles não parecem ser mais parentes, tá ligado? Aí que o Reynolds, ele realmente percebe, ele nunca tinha se referido ao Arthur como filho, ele começa a admitir, mano, também é difícil pra mim, saca? E diz que ele espera que isso mude até o Arthur voltar. Porém, mesmo que tudo isso tenha acontecido, essa verdade não vai mudar o que eles viveram. E, mano, aqui o Ray, o pai do Arthur, fala uma coisa muito bonita, que foi, eu gosto muito da família do Arthur, eu já disse, mas o Ray é um puta exemplo de pai, mano. Aí que ele começa a falar que, mano, o passado, o sangue, não foi o que uniu eles como família, mas sim o que eles viveram. Foda-se que o Arthur é um reencarnado, que ele é um rei que foi colocado no corpo do filho deles. Foda-se que ele não tem o sangue dos Lorraine, por assim dizer. Tudo que eles viveram, esses 13 anos que eles viveram, foram coisas reais. Eles viveram como família. O Arthur foi o filho deles. E se o Arthur não sentisse a mesma coisa, ele nunca teria se sacrificado lá no começo de The Beginning para salvar a mãe dele. E assim o Ray, com esse puta discurso, que é um puta discurso bem lindo, bem foda-se, mano, rapaziada, foda-se o sangue, foda-se o passado, mano. O Arthur é filho deles, tá ligado? E assim o Ray acaba conseguindo convencer a Alice, que dá meio que uma acalmada. Rola até uma cena bem bonitinha, um lovezinho entre os dois, umas trocas de abraço, uns trocas de beijo. Mas é interrompida pela Ellie chamando a mãe pra ver o burro. Disso, a gente troca novamente de perspectiva pra última perspectiva da última cena, que é o Arthur chegando em Hefestos. Bom, ele chega lá, elogia o lugar, falando que é um lugar bonito. Ele realmente parece muito bonito, ele tem diversas cerejeiras, um lugar bem bonito. Mas
o mais importante é quando o Windsor fala que eles chegaram em Hefestos, mas sendo mais específico, no Castelo Indra, no castelo da raça dos dragões. E assim o capítulo se encerra. Minha gente, foi um capítulo bem interessante, mas como eu disse, eu tô muito mais perspicaz pro futuro. Mano, eu quero muito ver o treinamento do Arthur, mas esse capítulo foi extremamente importante. Por mais que eu esperava que a gente ia ficar 100% no Arthur, eu gostei dessa parada um pouco mais lenta, da gente vendo um pouco do desenvolvimento do psicológico da família Neryn, depois de descobrir. Por mais que eu queresse muito ver essa parte final, eu ainda gostei muito do capítulo. Muito mesmo. Mano, Ray, pai do caralho. Alice, mãe do caralho. Mano, vocês só precisam de tempo. A gente vai ter nossa família de volta, eu espero. Mas é isso, rapaziada. Se gostou do vídeo, se inscreve, assina o sininho e até um próximo vídeo.